Então, bom dia novamente. Vocês já estão sendo gravados, tá? Vou adiantar um pouco o conteúdo porque a gente tem adiantar a discussão porque a gente tem algumas contas a fazer. Mas eu queria aproveitar também para relembrar um pouco do que foi discutido ontem. Então a gente definiu reação eletroquímica espontânea como toda reação química onde há transferência de elétron, só que essa transferência de elétron ocorre como um fenômeno espontâneo. Ou seja, a espécie química que tem tendência a perder elétron vai perder elétron para aquela espécie química que tende a ganhar. Essa tendência agora vai aparecer para a gente como um valor numérico, que a gente definiu ontem como potencial, né? Ou potencial de redução, ou potencial de oxidação ou redução. Vai depender da forma como isso vai ser disposto para a gente. Então nós falamos principalmente sobre os metais, certo? Falamos dessa espontaneidade que os metais têm em perder elétron, porém essa espontaneidade varia dentro do grupo dos metais mesmo. Então existem metais com maior tendência a perder elétron e metais com baixa tendência em perder elétron, tá certo? Nós falamos aqui de forma geral, os metais do grupo A, da família A, né? Grupo 1, grupo 2 e o alumínio são os metais de maior reatividade, ou seja, com maior tendência a perder esses elétrons. Da mesma forma que os metais nobres, eles são vistos como os metais pouco reativos. Então a gente pode falar aqui que são aqui, no caso, os elementos do grupo 1 e do grupo 2, são os elementos de grande potencial de oxidação, comparado aos metais nobres que têm baixo potencial de oxidação. Entre eles, a gente tem os elementos da família B, os metais da família B, que aí ele tem uma reatividade intermediária. Então, processos espontâneos podem acontecer, inclusive, entre os metais. Isso é bem comum. Tá? A questão, por exemplo, das latas de conserva, quando se fala assim, olha, não compre a lata amassada, é exatamente porque existem camadas metálicas ali dentro que podem entrar em contato quando você amassa. E aí você pode iniciar o processo de oxidação ali dentro e criar um meio propício para o desenvolvimento de vários micro-organismos. Então, eu estou dando um exemplo. A gente já conversou várias outras coisas, vários outros exemplos, como a questão da platina nos ossos, a questão dos processos naturais de oxidação, então os cabos metálicos, os cabos de condução de eletricidade, esses materiais tendem a ser materiais de uh, baixa oxidação. Aí, por exemplo, você deve estar perguntando assim, poxa, se for nesse raciocínio, então, todo o material metálico que a gente consome, seja num eletrodoméstico, seja numa janela, né? Então era ideal ser feito desses materiais pouco reativos, né? O ideal, sim. Porém, e seria muito caro, né? Imagina você comprar uma janela de prata para botar na sua casa, ou botar um portão de ouro. Então, a gente já tem problemas, por exemplo, com fio condutor, né? Os fios de cobre nos postes, então se costuma utilizar materiais com menos valor, porém também com menos durabilidade, né? Por muito tempo, esses materiais de portões, de janelas, eram materiais constituídos de ferro. Hoje em dia se utiliza muito alumínio, por ser um material mais maleável, mais barato, inclusive, e por incrível que pareça, ele não sofre tanto efeito de oxidação do que o ferro. E aí você precisa lembrar, né? Quando ocorre essa oxidação, você cria um produto que cobre esse material e acaba impedindo a corrosão interna. Vocês estão vendo que eu estou usando alguns nomezinhos bem novos. Faz parte do dia a dia da gente, mas às vezes a gente usa de forma errada. Eu não estou falando de ferro oxidado, estou falando de ferro corroído. O fenômeno de corrosão é a forma mais correta de se utilizar. Né? Os metais podem oxidar, mas o ferro, o produto é um produto de corrosão que protege a superfície ali. Tá? Beleza.
Aí nós só começamos ontem, tá? Essa confusão aí, mas essa confusão ela é importante porque a gente vai rabiscar em outras telas ali. Nós começamos a trazer alguns conceitos. Explicamos então o que é o eletrodo aqui, que foi um dispositivo que foi criado para a gente começar a ter valores para esses potenciais. Então esses valores eles são valores tabelados. Você não precisa decorar nenhum deles, eles são fornecidos e a partir desses valores numéricos nós podemos descobrir quem tem maior tendência a tal coisa, depende do fenômeno que esse potencial representa. Então, muitas vezes, esse valor de potencial vem acompanhado com uma semi-reação de redução ou de oxidação. O padrão é redução, mas é importante que vocês olhem essa reação e identifiquem o fenômeno. Tem duas formas de você identificar. Se você sabe que a redução é ganho de elétron, você vê isso, olha aqui no reagente. O magnésio está ganhando, está adicionando 2 elétrons ao magnésio. E a segunda forma é o cálculo do NOx. Olha, de mais 2 indo para 0, o NOx diminui. Quando o NOx diminui, o elemento reduz. Tá certo? E aí, tendo o eletrodo de hidrogênio como padrão, né, padrão 0, foi feito então os cálculos, foram ligados eletrodos ao hidrogênio e começaram a ver as diferenças. Quanto mais negativo, por exemplo, no potencial de redução, a substância ela se apresenta comparada ao hidrogênio, significa dizer que menor tendência a perder elétron comparado ao hidrogênio. Quanto maiores valores comparados ao padrão 0, significa que ele tem um potencial maior em ganhar elétron. E a partir daí a gente consegue designar alguns dispositivos. Eu falei então que a gente pode, a partir do potencial de redução, chegar ao potencial de oxidação, basta inverter a equação e inverter o sinal. Então, magnésio, que tem o menor potencial de redução desses que foram mencionados aí no quadro, ele vai se apresentar como a substância que tem o maior potencial de oxidação. E a partir daí a gente vai conseguir prever os fenômenos espontâneos. Como? A gente precisa fazer um cálculo que é chamado de diferença de potencial. E foi aí que a gente terminou a aula ontem. E aí eu sugiro mais uma vez que depois que essas aulas forem postadas no YouTube, os links foram passados para vocês, você tire uns minutinhos, uma horinha, até semana que vem, para rever essas aulas. Dá uma lida no conteúdo da apostila e reveja, porque ela é bem fundamental. Principalmente para você que já está pensando nos processos seletivos que se aproximam, tipo como o Enem ou alguns outros vestibulares, esse conteúdo costuma cair bastante. Por quê? Porque em muitas escolas, esse assunto de química é um dos últimos. E às vezes, quando dá para ser dado, é mal dado. E aqui a gente eu estou trabalhando bem a parte teórica, para que vocês tenham essa fundamentação boa. Se você entender essa parte teórica, a parte de cálculo é bem mais simples para se resolver. Porque é só uma conta de somar, entendeu? E não tem muito mistério aí. E aí a gente comentou ontem ainda sobre o termo agente oxidante e agente redutor. Esses termos eles vão continuar aparecendo aqui, tá? E a gente precisa então entender como é que a gente calcula essa diferença de potencial. Né? Deixa eu pegar a caneta, escrever, deixar registrado aqui. Cadê a caneta? Vem caneta. É o que a gente chama de diferença de potencial. Lá na física, essa diferença de potencial é chamada de opa, já escrevi errado. Ela é chamada de dP, diferença de potencial. Aqui na química, nós vamos chamar de delta E0. Diferença de potencial. Vai ser a soma do potencial de oxidação com o potencial de redução. A gente vai ter que observar os problemas, as situações e fazer um soma nesses dois valores. Quando a gente soma esses dois valores, se o processo for espontâneo, essa diferença de potencial ela tem que dar um valor maior que 0. Um valor positivo.
Se eu calculo essa diferença de potencial, vejo os dados, e esse valor deu um valor negativo, esse processo é um processo não espontâneo. Naturalmente, ele não vai ocorrer, mas ele pode ocorrer com gasto energético. Mas é como a gente está focado apenas nos processos espontâneos, os nossos processos, quando somos potenciais, ele tem que dar um valor positivo. Se você fizer as contas e der um valor negativo, você tem que rever todo o cálculo feito, que pode ter cometido um equívoco em algum ponto, tá certo? Como é que eu vou identificar quem oxida e quem reduz? Uai, é só olhar os dados, beleza? Olha só esse exemplo aqui, que ele nos deu para explicar como é que se forma a ferrugem. Tá? Existem vários processos, na verdade, tá certo? Mas existem, nesse caso aqui, a gente vai usar o exemplo desse. Esse exemplo, inclusive, faz parte de uma questão do Enem, que já caiu. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem é, não esquece esses valores que aparecem aí de oxidação e redução, tá? Olha para o fenômeno, para a equação química. Para essa primeira aqui, a que se refere ao ferro. Que fenômeno está sendo representado ali? Fenômeno de oxidação ou fenômeno de redução? Diz para mim. Olha para a equação e observe o que está acontecendo ali. O ferro está ganhando elétron ou está perdendo elétron? Ganhando elétron? Sim, ele está ganhando? Não. Olha o que está acontecendo. Depois da seta, ferro mais 2 elétrons. Olha o cálculo do NOx. De 0 para 2 mais. NOx aumentou ou diminuiu? NOx ficou maior, ficou positivo. Ficar positivo significa perder elétron. Então, essa representação aqui é uma semi-reação de oxidação. Olha para o de baixo agora. Então, tem O2 mais 2H2O mais 4 elétrons. Eu estou colocando elétron. Então, quando eu estou colocando elétron, eu estou promovendo a redução. Mas como é que eu sei que é redução aqui? Simples. Ó, o oxigênio aqui é 0 e ele está indo de 0 para menos 2. De 0 para menos 2, o NOx aumentou ou o NOx diminuiu? O NOx diminuiu. O NOx diminuir identifica para a gente uma semi-reação de redução. Perdão. Tá. Quando eu comparo essas duas equações, não dá para eu saber quem vai oxidar e quem vai reduzir. Mentira, dá sim. Gente, porque ferro com oxigênio. Quem tem tendência a perder elétron? Entre o ferro e o oxigênio? O ferro. Quem vai ter tendência a ganhar é o oxigênio. Então essas equações elas estão corretas. O que a gente faz para eu saber qual é a reação que está acontecendo? Eu só preciso acertar o número de elétrons doados e o número de elétrons recebidos. Nós já fizemos isso algumas vezes. Quantos elétrons ali o ferro está doando? Opa, quantos elétrons o ferro está doando? 2, né? E quantos elétrons o oxigênio está recebendo? 4. Então eu preciso aumentar a quantidade de ferro, né? Para poder dar certo. Deixa eu só terminar de apagar aqui.
Maravilha. Então, eu vou multiplicar a equação de cima por 2. Então, eu boto 2 átomos de ferro, 2 átomos de ferro, e aqui eu produzo 4 moléculas, libero 4 elétrons. A partir daí, eu consigo fazer a reação. Ó, 4 elétrons cedidos, 4 elétrons recebidos. E aí você soma, bota de um lado tudo que é reagente, do outro lado tudo que é produto. Então, ó, 2Fe0 mais O2 mais 2H2O, produzindo 2Fe2 mais 4OH menos. E aí como é que eu calculo a diferença de potencial? É só somar o potencial de potencial de oxidação de quem oxida com o potencial de redução de quem reduz. Então é mais 0,44 com mais 0,40. Aqui vai dar mais 0,84 volts. Deu um valor positivo? Processo espontâneo. Sim? Nossa, que difícil. Nós vamos fazer uns fáceis ainda. Só que aqui ainda falta ver uma coisinha. Descobrir, identificar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Tá? E aí, de novo, agente oxidante e redutor vão ser sempre substâncias reagentes. E aqui fica mais fácil ainda. O ferro não está oxidando? Ferro zero? Então ele é o agente redutor. Quem está reduzindo não é o O2? Então ele é o agente oxidante. E acabou. Só isso. Só isso tudo. Alguma pergunta para a gente poder fazer mais um exercício? Eu vou passar os slides aqui, não se assustem com o que vai aparecer, porque o que vai aparecer é a partir da célula eletroquímica, é a pilha, tá? Não, você vai ver que é mais fácil, eu vou passar uns exemplos mais simples, quer ver? Ignora, 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 ignora. Aqui, deixa eu ver se é isso. Pronto, aqui, ó. Nós vamos calcular o DDP das pilhas, identificando quem é o ânodo e quem é o cátodo. Esquece quem é ânodo e quem é cátodo aqui, tá? Mas não vamos identificar isso agora. A gente vai identificar o agente oxidante e o redutor, tá? Se você tiver caderno e quiser fazer no caderno, sem problema. Mas aqui, ó, esse daqui é o número 1, esse aqui é o número 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o primeiro, para ficar gravado, e aí eu paro a gravação para a gente continuar fazendo e discutindo as outras coisas, tá certo? Então presta atenção. Cadê minha caneta? Caneta preta. Ó, na primeira pilha, na primeiro dispositivo, ele botou o cobre com o zinco, certo? Olha para as reações que estão sendo representadas. As duas são reações de redução. Tá vendo? Cobre 2+, ganhando 2 elétrons, fazendo cobre 0. Zinco 2+, ganhando 2 elétrons, fazendo zinco 0. Tá? Então, os dois ganhando elétrons. E aí ele me deu o potencial de redução padrão, que é aquele lá do hidrogênio. Nesse potencial padrão de redução, o cobre tem o potencial de mais 0,34 volts. E o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. E aí lembre-se, quanto maior for o potencial de redução, maior a tendência que essa espécie tem em ganhar elétron. Se eu quero fazer pilha, que é a questão da questão aqui, eu estou me referindo a um processo espontâneo, tá? Então, se é um processo espontâneo, quem tem maior tendência em ganhar elétron ganha,
quem tem menor tendência vai ter que perder, e a soma tem que dar positiva. Então, o que acontece? No caso do cobre, eu vou fazer aqui na esquerda, lá em cima. Ó. No caso do cobre, como ele tem um maior potencial de redução, ele vai reduzir, ele vai ganhar elétron. Então, você repete a equação. Cu2 mais 2 elétrons, dando Cu0, e o potencial dele de redução é mais 0,34 volts. O zinco, se é um processo espontâneo, ele não pode reduzir, porque o potencial dele é baixo. Então ele vai ter que ceder elétron para o cobre. Então ele tem que oxidar. Como essa reação aqui que veio na questão ela é de redução, eu vou ter que inverter para virar oxidação. Então se eu inverto aqui a equação do zinco, ela vai ficar assim, ó. Zn0, dando Zn2 mais 2 elétrons. E aí, como agora o potencial não é mais de oxidação, ele é de redução, você inverte o sinal. Em vez, então, de menos 0,76, tem que ser mais 0,76 volts. Então, o cobre reduziu e o zinco oxidou. Aí, o que acontece? Para o cálculo da DDP, é só somar esses dois. A diferença de potencial vai dar mais 0,34 mais 0,76. 10 vai 1, 1, 1. Deu mais 1,1 volt. Sinal positivo, processo é espontâneo, certo? E como é que fica a equação? Né? Poxa, é só você olhar. 2 elétrons cedidos, 2 elétrons recebidos. Quantidade é a mesma, é só somar. Zn0 mais Cu2 mais, dando Zn2 mais Cu0. E aí esse processo ele é espontâneo. Do zinco oxidando, cedendo elétron para o cobre. E a diferença de potencial entre eles deu um valor positivo de mais 1,1 volt. Certo? Perguntas.